Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que joia que você está aí para nos acompanhar. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. O meu abraço a você que sempre nos acompanha. Um abraço também para você que é só curioso, só vem aqui só para ver o que está acontecendo e sair por aí criticando. Deus abençoe a sua vida também, pode ficar por aí, ver se aprende um pouquinho da palavra de Deus também. Enfim, graças a Deus a gente está num caminho árduo aqui há mais de 2 anos, ensinando a palavra de Deus, da forma que o Senhor tem nos capacitado, nos ensinado. E aqui você encontra muita teologia bíblica de forma gratuita aí para abençoar o seu coraçãozinho. Hoje a gente vai ver Números capítulo 9, parte 2, episódio número 519. Esta é a 7ª temporada, o 7º livro da Bíblia que nós estamos fazendo uma forma de estudo sequencial, capítulo por capítulo, uma exegese clara e objetiva do texto bíblico aqui, uma interpretação histórico-gramatical. Nosso propósito aqui é voltar mais para as Escrituras. Infelizmente, muitas igrejas têm se distanciado muito das Escrituras, inventado muita lorota longe da palavra de Deus. E o nosso propósito, desde que nós começamos esse trabalho aqui, convidar você, atrair você a voltar mais para o texto bíblico, a voltar mais para as Escrituras, para você ter um senso crítico e avaliar tudo que você ouve, tudo que você vê no meio cristão, evangélico. Você tem um senso crítico e não abrace tudo que vê, tudo que ouve, porque nem tudo é do Espírito de Deus. Tem coisas que precisam ser redirecionadas pela palavra. Mas enfim, vamos lá. A palavra de Deus vai cumprindo esse propósito. O judaísmo, meus queridos, ele, segundo a lei dada por Moisés, ele não era um sistema exclusivo e repulsivo, assim, que muitos imaginavam, não. A porta para o judaísmo, através da circuncisão, né, que ela ocorria, etc., ela poderia parecer estreita para nós, quando nós olhamos para isso. Mas uma preparação completa do mundo pagão corrupto era uma necessidade, era uma bênção naqueles moldes, naquele contexto social e cultural. As leis relativas a estrangeiros, elas não ocupam um lugar desprezível na legislação de Moisés. Essas leis, ela têm um aspecto muito benéfico. Ela pode sugerir lições sobre os nossos deveres como cristãos, para os estrangeiros e para aqueles que não aqueles que são estrangeiros de sangue e de credo. Então nós encontramos preceitos de reconhecimento para com aqueles que consideramos estranhos. Existia uma igualdade perante a lei. Isso é ensinado aqui no nosso texto e em diversas outras passagens bíblicas. Isso é especialmente notável em relação às leis do sábado e das cidades de refúgio. Consequentemente, os israelitas eles foram repetidamente advertidos contra a opressão do estrangeiro, embora ele pudesse ser um servo contratado, à mercê de seu empregador ou um egípcio que os acompanharam na saída do Egito, enfim. Na administração dessas leis é exigida estrita imparcialidade daqueles que eram juízes. Em Deuteronômio, a gente vai estudar muitos detalhes a respeito dessas leis de forma mais detalhada. A opressão de estranhos ela foi um grande crime antes do fracasso da monarquia judaica. E a história da igreja, a opressão de estranhos foi um grande crime. E a história da igreja também está cheia de casos de opressão a povos, a minorias que não aceitavam a fé cristã. A gente se omite e se cala
sobre os nossos próprios pecados. É só estudar a história do cristianismo e a gente vê muitos erros também que cometemos, mas nós se calamos, nós só apontamos os erros dos outros e não olhamos para o nosso próprio quintal. Os estrangeiros não foram apenas protegidos da opressão aqui pela lei, mas também foram elogiados pelo amor dos israelitas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Era uma lei que Moisés escreveu, direcionado por Deus. O nosso Senhor, ele arranca essa passagem aqui do esconderijo em Levítico e exibe e aplica em todo mundo nos evangelhos. Portanto, meus queridos, siga os preceitos que exigem que as espigas na colheita sejam deixadas para os estrangeiros e que eles possam participar de todas as coisas boas que Deus concedeu a Israel. Essa era a lei. Havia um convite para bênçãos nacionais, para bênçãos coletivas e bênçãos pessoais e individuais. Os gentios foram bem-vindos a todos os privilégios do judaísmo através da conformidade com as suas leis. Eles poderiam entrar na aliança, oferecer sacrifícios e celebrar a Páscoa. E era necessário que fossem instruídos na lei de Deus. Tendo todos esses privilégios, eles estavam sujeitos às mesmas punições da lei que os israelitas também. Sim, não é de admirar que a adesão, conversão de estranhos tenha sido antecipada. Vamos aplicar isso ao trabalho missionário da igreja, que pode falar a estranhos sobre uma melhor aliança. Cristo, a nossa Páscoa, graça e verdade por meio de Jesus Cristo. O pilar orientador da nuvem e da chama, o texto nos chama a atenção aqui, versículo 15 ao 23, sobre aquela nuvem e aquela chama que acompanhava o povo em sua peregrinação no deserto. Esse pilar, essa coluna, ela serviu a mais de um propósito, mas sem dúvida o propósito observado aqui pelo próprio Moisés foi o propósito pretendido, principal. Foi o sinal pelo qual o Senhor guiou a marcha das tribos. Algum sinal desse tipo era absolutamente necessário. Dirigir a marcha de uma nação através do deserto não era uma tarefa fácil. Não. Quando Alexandre o Grande, a história nos conta que liderou seu exército através dos amplos níveis da Babilônia, ele fez com que uma grade cheia de fogo ardente, ela fosse erguida sobre um longo poste, e para que a fumaça ela pudesse guiar a marcha ali do seu exército durante o dia e o seu fogo à noite. Veja que um dispositivo semelhante era antigamente usado por muitas caravanas que faziam peregrinação à cidade de Meca. A marcha das tribos do Egito teve o próprio Senhor como guia. A nuvem de sua presença, ela mostrou o caminho, guiou, direcionou. Nenhuma característica da longa marcha impressionou mais profundamente a imaginação da igreja do que esse pilar orientador, a nuvem de dia, trazendo sombra, o fogo de noite, guiando, iluminando. Veja que foi instintivamente, como um sinal no qual também nós podemos reivindicar o interesse aqui, um aprendizado esplêndido, pois não somos nós também tão verdadeiramente quanto a igreja no deserto. Nós fazendo a jornada da terra da escravidão até o descanso da terra prometida. Nossa vida não é uma jornada pelo deserto também? Uma marcha por um caminho que nunca percorremos antes, sendo os 40 anos de peregrinação. Uma parábola de nossa vida na terra. Não podemos ver com segurança na coluna de nuvem um sinal de certas condições felizes da jornada, que cabe à fé aprender, absorver. Observe que os filhos de Israel tiveram a sua rota determinada para eles.
Foi a mão de Deus que traçou a linha estranhamente tortuosa de sua marcha, que mediu as diversas etapas, que se fixou nos locais de parada, determinou a duração da estadia em cada um. Por ordem do Senhor eles descansaram, por ordem do Senhor eles viajaram, eles caminharam. Sem dúvida ainda, restava grande margem para o exercício de julgamento por parte dos líderes tão familiarizados com o deserto como Moisés, Jobabe. Havia 1000 detalhes para cuidar, mas permanece o fato geral e é observado com extremo cuidado na história que nos diz respeito à linha de marcha e às etapas sucessivas. A ordem da jornada, do primeiro ao último, foi do Senhor. Não seria difícil provar que o nosso caminho também está determinado para nós. O mapeamento de nossas vidas é obra dele. Isso é, eu digo, é passível de provação. No entanto, eu imagino que para aqueles que foram razoavelmente cuidadosos em observar o seu próprio curso, não será necessário nenhum conjunto formal. Eles sabem quantas vezes seus próprios planos e os de amigos foram perturbados. E todas as circunstâncias de suas vidas foram bem organizadas de maneira bem diferente do que eles jamais imaginaram. Deus está no controle de tudo. Ainda assim, com uma consideração muito sábia e atenciosa para o bem, não se esqueça de dar glória a Deus. Reconheça a sua mão dominante. Muitos esquecem de fazer isso e, consequentemente, eles não aprendem nada sobre seu Deus, mesmo quando sua providência fala de forma clara. Algo que desonra a Deus e que acarreta muito menos para eles. O Senhor não apenas determinou a rota das tribos ali, mas deu-lhes um sinal visível de sua orientação. Aqui nós podemos supor, o paralelo falha. Devemos nos resignar a uma orientação mais incerta e precária do que é desfrutada pelas tribos, mas não é assim. Pois o pilar orientador no deserto, ele foi concebido para o conforto da igreja em todos os tempos. Lembre-se do princípio estabelecido pelo apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. A nuvem em movimento era um exemplo, ou um tipo, que não parava de falar quando desaparecia de vista à medida que as tribos entravam na terra. A fé continua ainda a testar a presença do Senhor e sua sabedoria orientadora. A tua vara e o teu cajado me consolam. A orientação divina não era mais evidente no deserto à vista das tribos do que é hoje para a fé da igreja. Patente a fé. Esse ditado ele expõe a dificuldade de qual reclamamos, um guia visível. Todos podem apreciar isso, um guia invisível, discernindo apenas pela mente, ou melhor, apenas pela fé. Isso é muito obscuro, intangível, precário. Portanto, os homens eles estão aptos a julgar o significado disso, mas sem razão. Árdua a nossa fé certamente é, mas precário, estéril, impotente para sustentar e confortar certamente não é. A presença de Deus visível aos olhos serviu para guiar e animar as tribos no deserto. Mas a presença de Deus vista pela fé, ela valeu muito mais para guiar e animar a igreja de Cristo e nessas centenas de séculos que se passaram. Caminhar pela fé é a conquista da maturidade da igreja cristã. Caminhar pela vista pertenceu à infância da igreja. Podemos traçar em todas as escrituras um afastamento gradual da igreja de um e um treinamento dela gradual para outro, deixando de viver na infância, de caminhar pela vista e passando à maturidade da fé. No deserto, a fraqueza da igreja foi consolada com a coluna de nuvem e fogo, elevando-se à vista de todo o acampamento. Durante o tempo do primeiro templo, a nuvem era vista apenas dentro do lugar santo.
Durante o período do segundo templo, ela estava bastante retraída. Mas mesmo assim, Esdras e seu grupo fizeram a viagem com tanta segurança quanto Moisés e as tribos, e a glória dessa última casa foi maior que a da primeira, como profetizou Amós. Ele disse: nunca te deixarei, para que possamos dizer com ousadia: não temerei. Quando Jesus veio, aí Deus mostrou seu favor, não apenas sobre os israelitas, mas sobre toda a humanidade. Esse tabernáculo e seu conteúdo eram os tipos das verdades, dos deveres, dos privilégios do evangelho. Somente quando recebemos as verdades, praticamos os deveres e empregamos os privilégios, teremos a glória de Deus repousando sobre nós. Havia uma nuvem durante o dia e um aparecimento de fogo à noite. Não precisamos supor qualquer mudança na própria nuvem, à medida que o dia se transforma em noite e a noite volta a ser dia. À medida que a escuridão caía sobre aquele cenário, o elemento da nuvem tornou-se mais perceptível e valioso. Portanto, há encorajamento para almas errantes e desnorteadas. Meus queridos, quanto mais escura se torna a vida, quanto mais confuso é o nosso caminho, mais manifesta se torna a presença de Deus. Durante os dias em que um homem está satisfeito com os bens, com a abundância de recursos naturais, quando o sol da natureza ele incide sobre sua vida, então a nuvem da providência de Deus aparece. Mas deixa a noite da angústia espiritual, as grandes dificuldades do pecado e da morte, a eternidade escurecer a alma. Então a nuvem em repouso, em movimento, significava o descanso e a movimentação das pessoas. Estava sempre com eles a apontar o caminho. A bondade de Deus não passa como a nuvem da manhã e o orvalho da manhã. A nuvem disse claramente: siga-me. E Jesus disse: siga-me, reiterando, enfatizando, ilustrando a ordem. Se quisermos alcançar o descanso que resta para o povo de Deus, deve ser agindo em relação a Jesus, como os israelitas fizeram em relação à nuvem no deserto. A presença de Deus com Israel, ela era perpétua. O sinal disso na nuvem foi dado logo e continuou enquanto fosse necessário. A presença ativa e providencial de Deus, ela foi uma fonte de segurança, um terreno de fé, um motivo para a obediência. A nuvem os conduziu pelo caminho mais seguro, lhes deu proteção garantida contra inimigos quando estava próximo, iluminou o acampamento nas noites sem lua, era uma promessa de segurança para os pecadores, pois repousava no propiciatório. Essa nuvem visível é um símbolo de proteção de um Deus invisível, um pai carregando o seu filho durante o dia e vigiando à noite. A segurança para os pecadores, não longe de Deus, mas em Deus. Como é que está a sua vida? Você ainda está vendo a presença do Deus invisível se manifestando em algo visível que atravessa o seu caminho para te conduzir? Descansa nele, acredite. Ele dá direção. Confie, entregue, peça, espere e desfrute das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E volte no próximo episódio. A gente vai ver o capítulo 10 do livro de Números. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.